Aí! Opa, agora deu certo. Boa noite, Regiane. Tudo Boa bem com noite, você? Israel, tudo bem? Gente, que prazer poder ter essa mulher maravilhosa aqui nessa live. Como é que você tá? Olha, você não sabe a minha felicidade em estar aqui, Israel, de verdade. Eu recebi uma ligação hoje de um contador que está aí com um pé já quase dentro da NTW. Eu falei, cara, você ligou para uma pessoa que é entusiasta da NTW, você quer mesmo falar comigo? É verdade. E é muito bom, né, Regiane, poder ter essa troca, poder falar sobre um negócio onde você está dentro e tem um prazer de poder vender contabilidade. É o seu sonho de contadora. Eu acompanho, viu, gente? A Regiane, desde o início da trajetória dela aqui dentro da rede. Então, ela tem uma trajetória muito linda aqui. E muitas pessoas já teve a oportunidade de conversar com ela quando veio para a NTW também. E Sim. é de um grande valor poder estar dividindo aqui esse momento com você, tá? E eu tenho certeza. Olha, Israel, e ainda mais, e eu digo para os meus amigos aqui, eu não sei com quem vocês, estendeu a mão para vocês entrarem na franquia, mas no meu caso, o Israel não mediu esforços para me colocar pro lado de dentro, né, Israel? Mas isso é gratificante, Regiane, é quando nós entendemos o potencial das pessoas, o que elas têm de entrega, e tem que ter essa sinergia entre franqueado e franqueadora, né? É sobre o seu valor e o que você espera de valor de onde você está entrando. Então é muito bacana a gente ter a gente ter esse processo aqui de qualificação dos nossos novos franqueados e a gente ter esse feedback posteriormente também. Que bom que você acreditou em mim, olha onde eu estou. E você é um case de sucesso muito bem realizado aqui, a gente segue nessa trajetória e continuando, né? No processo ele não pode parar. A ideia de ter um franqueado não é só um momento de entrada e pagar uma taxa de franquia, mas é a construção desse relacionamento perene aí durante toda a jornada dentro da NTW, né? E isso Exatamente. vem muito de convergência com o que a gente vai falar hoje, Israel, porque eu, conversando ainda com esse contador, eu pude dizer para ele com toda a transparência e verdade do mundo. Existem motivos que me fizeram entrar na rede, mas existem motivos muito maiores que me fazem permanecer em rede. E eu acho que é muito de encontro com aquilo que a gente vai trazer hoje nessa live. Exatamente. Então eu tenho certeza que vai ser um momento muito bacana e para a gente respeitar o tempo, até porque vai ser uma conversa que vai precisar de tempo e a gente precisa aproveitar ele aqui, né? Vamos também cumprir com o horário com as pessoas que estão presentes aqui. A live vai subindo aí, são mais pessoas chegando, franqueados, clientes de franqueados, e eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para a gente aqui. Então, sem mais, Regiane, para quem não me conhece, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos aí. Eu sou Israel Rangel, sou gerente comercial de expansão aqui do grupo NTW. A NTW hoje, para quem ainda não conhece, é a maior e a mais premiada rede de escritórios contábeis da América Latina. Nós somos pioneiros de franchise aí no mercado de contabilidade. E hoje nós teremos um momento aqui muito especial. Especial por ter a Regiane, especial também por transferir conhecimento, né, Regiane? Então hoje vocês que estão aqui vão ter acesso a um conteúdo que com certeza vai mudar totalmente o futuro aí do escritório de vocês. Então a Regiane vai trazer um bate-papo aqui sem rodeios, que vai falar sobre esse poder oculto aí, que vai multiplicar os resultados aí, conexões estratégicas para que vocês consigam mudar o jogo aí, né? Então, Regiane, para quem ainda não conhece, né, ela é franqueada da NTW, diretora executiva da unidade de Brotas, em São Paulo. Ela também é mentora de contadores aí, reconhecida por desenvolver estratégias práticas e vendas com lucratividade nos negócios. Ela é formada em contabilidade e gestão financeira, com MBA em reestruturação de negócios, com pós-graduação também em gestão tributária e consultoria empresarial, perita financeira, formada também em assistência técnica judicial. Ela não para, viu, gente? Também ela é graduanda, estudante aí de direito e segue nessa jornada aí de conhecimento. Então a Regiane, com toda essa experiência aí, tem ajudado contadores a desenvolver habilidades aí de vendas e aumentar o faturamento, criando aí estratégias, né, para que eles realmente possam ter produtos e possam realmente ser engajados aí enquanto contadores no mercado. Então ela vai compartilhar com a gente aqui hoje como é estar nesse ambiente certo e como poder mudar tudo isso aí no dia a dia. Regiane, a palavra é com você, ela é toda sua. Fica à vontade para poder transferir esse conhecimento. Está todo mundo aqui muito ansioso para isso, viu?
Ah, Prazer ter muito você. obrigada. Muito obrigada. O currículo é longo, né? Mas isso é o que a gente faz no dia a dia, né? A gente aplica o nosso conhecimento contábil no sonho e na empresa de muitas pessoas. E eu gosto muito do tema da nossa live, que é o poder da ambiência, e não só nós, enquanto absorvedores de conhecimento do outro, mas como também provedor de conhecimento para o outro, né? A gente, eu vou voltar um pouquinho aqui e falar do meu início de jornada. E como eu falei para você, né, o ponto importante que é da minha chegada na rede. Por que que eu vou usar a minha história como exemplo? Eu era uma pessoa que não fazia parte do universo contábil e queria ser contadora, né? Eu tinha formação, mas eu não tinha vivência. E se eu caminhasse de maneira solo, eu chegaria em alguns lugares legais, mas não com o poder da ambiência. Isso vem muito de encontro com o que eu falo para os meus mentorados, como eu exemplifico o poder de estar em rede, né, na NTW. Esse momento, por exemplo, que a gente está tendo aqui, é um ponto vivo disso que a gente vai falar, né? Esse poder de troca, essa disponibilização de conhecimento ou do que um ou outro aplica no seu ambiente, né? Penso eu que uma menina recém-formada, sem vivência em escritório, chegaria nos lugares onde eu cheguei, mas de uma maneira muito mais vagarosa. O poder de estar com as pessoas certas e de se comportar da maneira certa traz para a gente infinitos ganhos, né? Um estudo que tem dentro do estado de São Paulo diz que escritórios solos, numa maturidade que tem a minha unidade, que é quase 5 anos, tende a ter uma média de clientes de 15 clientes fixos, né, e num faturamento de 5, 7 mil reais. E isso é muito distante do que foi possível a gente aqui na NTW Brotas construir estando em rede. Isso porque nós somos provocados e estimulados todo santo dia. E não precisa, né, nenhum consultor de sucesso te cutucar. Se a gente, no nosso próprio grupo de comunicação, prestar atenção, muitas coisas que são faladas ali não são ensinadas na contabilidade tradicional, dentro de uma faculdade, não é ensinado no MBA, mas você é provocado numa pergunta de um colega, quando você não sabe, te abre margem para que você pesquise sobre o assunto, para que você pergunte para aquele colega sobre o assunto, para que você discorra sobre isso, para que esse seu conhecimento vire amanhã consultoria, né? Porque desde quando a gente entra na comunidade NTW, posso dizer comunidade com muita segurança, porque é assim que eu me sinto em comunidade, não me sinto sozinha. Quando você entra num ambiente colaborativo como a gente tem na rede NTW, tudo vira peça para crescimento. E quando eu falo de ambiência, eu não estou falando de você estar fisicamente em outro ambiente, mas de você estar fisicamente entregue para o seu negócio a ponto de perceber esses crescimentos que a gente pode ter em rede, né? Foi isso que aconteceu. Oi? E se sentindo parte, né? Que é muito importante de estar em rede. Isso é muito bacana. Exatamente, exatamente. Foi me feita uma pergunta a respeito da NTW, e eu vou falar sempre da NTW, não só porque estamos aqui, mas é porque eu respiro NTW em todos os meus movimentos empresariais, tá, Israel? Esse poder que tem a rede. Me perguntaram assim, olha, você lá eles fazem a venda para você, mais que isso, eles te treinam, eles fazem com você, eles te treinam por um plano de negócios. Olha que poder, coisa que você não aprende, né? A nossa comunidade faz isso. Ele te treina para o a mais, ele te treina para o novo de uma maneira diferente. É um poder absurdo quando a gente fala no tamanho que tem a nossa rede.
Ainda Ô, voltando, e pode falar. é legal se falar também o seguinte, né, que muitos contadores não estão acostumados com isso. Com desculpa da palavra, está acostumado aí com um mercado muito prostituído, que todo mundo sobressaia todo mundo, enfim. Então, quando você vem para uma rede, se sente parte dela e você tem esse suporte, tanto num time de sucesso, um time, né, colaborativo aqui dentro, e também do franqueado, onde você forma parcerias estratégicas, né, para poder atender em outros cenários, em outros estados. A gente sabe as complexidades que tem, pra, né, enquanto contador, para atender em outros estados. E você conta com esse suporte, porque o franqueado ele não é né, os seus amigos aqui dentro, os seus parceiros de trabalho, eles não são concorrentes. Isso gera um valor muito grande e torna você muito maior também dentro do mercado, né? Com toda certeza, Israel. Porque uma das particularidades que tem um ambiente em rede e que eu gosto muito é porque eu me sinto segura para vender qualquer tipo de produto que seja maior do que a minha própria unidade. Eu vou explicar isso melhor. Quando eu chego numa grande indústria para vender um contrato, para negociar, quando o empresário pergunta para mim, mas quantas pessoas tem na sua equipe? Se a sua equipe é grande, seu escritório é físico ou não? Olha, atrás de mim tem mais 200 contadores. Você nunca vai ficar sem informação. E é verdade. Quando eu tenho alguma dúvida, eu coloco no grupo ali. Aí eu tenho resposta do Alexandre, tem seu Roberto, tem a Alziete que falou aqui, ó, falou, bora lá, maravilhosa. Fazendo um parêntese aqui, a Alziete era assim, era e é ainda, né? Aquela mulher que você olha assim e fala assim, gente, será? E a minha primeira live foi com ela. Então, olha o poder. Eu estava Mas, chegando na rede, perto de uma profissional super consolidada e tratada, Israel, em um ambiente de igualdade. Entende? eu lembro que quando nós conversamos para você vir para a rede, eu falei para você sobre a Alziete, falei de vários outros cases de sucesso. Você, Alziete é onde eu vou me inspirar, é onde eu vou chegar em Israel. Você vai ver ainda. E nós conversamos sobre isso no summit passado, lembra? Sim. E vou falar para você, eu tenho uma foto com a Alziete e eu me lembro de tremer ao lado dela. De verdade. Mas não é medo, é tamanha admiração, é inspiração. A gente se inspira aqui dentro. Nós somos constantemente provocados a ser melhor. Só que se você não está com esse filtro de ambiente, aí o grupo é só mais um grupo de conversa. Entende? Então, essa preparação e esse olhar cuidadoso que nós devemos ter diariamente para o nosso negócio é perceber o ambiente e se colocar dentro dele. Ah, Alziete, beijo, Alziete minha tá aí, ó, querida. te mandando um abraço. Um abraço, Alziete. Te aguardando no summit, hein? Vou fazer uma coleção de fotos com a Alziete. Inclusive, de summit tem algo especial para essa galera que está aqui hoje, viu? Daqui a pouquinho eu falo para vocês, pessoal. Mas é isso aí, Regis, pode continuar. Eu vou continuar. Então, assim, quando nós somos provocados a esse pequeno estímulo, nós temos, então, uma propensão a crescimento, tá? Mas é aquilo que eu falei, nós temos que ter uma visão fina, um ajuste fino na nossa própria colocação para perceber o ambiente, entende, Israel? Então, existem pessoas que esperam um grande evento, como, por exemplo, o Summit, para absorver informação lá e perde a oportunidade de diariamente ter informações preciosas dentro do nosso próprio ambiente. E eu digo para você, eu sou uma das pessoas que aproveito em grande quantidade esse ambiente de rede. Não só para conhecimento, mas para a produção de negócios. Existem contadores dentro da nossa rede, dos quais eu já fiz parcerias e de alto ticket. Ah, eu não tenho conhecimento, excelente, mas eu tenho dentro do meu ambiente pessoas capacitadas para cobrir essa operação que eu acabei de vender, entende? E vejo que muitos colegas perdem essa oportunidade pelo simples fato de não perceber o ambiente que está. Você estava falando uma coisa bem interessante relacionado a não deixar dinheiro na mesa. Quando você chega, conversa com um determinado cliente, você não vende apenas contabilidade, né? A rede ela proporciona um marketplace tão grandioso para você,
onde você consegue ir por outros caminhos como forma de atração e como forma de fidelizar clientes também, né? Israel, o, a negociação na minha unidade, ela não para na minha capacidade. Vou repetir. A negociação na minha unidade não para na minha capacidade. Veja, eu posso dar como exemplo a tributarista que a gente tem no nosso grupo, a Laís. A Laís é uma franqueada também da NTW, ela é advogada tributarista. E nós fizemos conexão alguma vez no grupo, não nos conhecemos pessoalmente, mas já partilhamos negócios. Ou seja, quando o cliente veio até mim procurando aí uma solução jurídica, eu ainda não sou advogada, mas veio procurando uma solução jurídica, eu não mandei ele para outra pessoa, obviamente. Então eu trouxe, absorvi aqui, acionei a Laís e nós fechamos o negócio. Simples assim. Então o dinheiro vai para a mesa de alguém, que fique na nossa. Exatamente. Isso é muito bacana, né? Olha, o pessoal de Portugal também está aqui, ó. E esse ambiente agora também ele está estendido para Portugal. Então, cabe lembrar o pessoal aí também que nós também temos unidade em Portugal e é exatamente essa questão, né? Até pela atração, como forma de rentabilizar os nossos franqueados aqui também em outros países. Então, é muito importante exatamente isso e trazer isso para os nossos franqueados é um prazer, né? É entender desde o momento inicial que ele entra na região, que é todo esse cuidado de ter um planejamento estratégico totalmente individualizado, pensando no contador ali de uma forma mais estratégica, pensando na unidade, onde ele está, né? Exatamente para que seja assertivo a estadia dele dentro da rede, né? E a gente instiga mesmo o franqueado, seja no grupo de comunicação, seja nas trilhas de vendas, nas trilhas de marketing, nas vivências, no Summit, por exemplo, também. Então, isso é muito importante, que faz a rede se relacionar e entender que estar em grupo é sim muito importante, principalmente para esse momento que a gente está vindo agora de reforma tributária, né? Quem não estiver em rede vai sofrer muito. Então, a ambiência, ela também faz parte também desse processo, né? Com certeza. Israel, tem uma coisa que eu adoto em todo o meu processo de venda e vejo com muita nitidez na NTW, tá? Antes, durante e depois. Antes, a NTW te prepara, o antes de você colocar a mão na massa, se colocar como contador NTW, ele te prepara, ele te dá um plano de negócios. Durante, que é toda a nossa vida dentro da NTW. Tem trilha de vendas, tem mentoria, tem lives, tem live técnica, tem o Academy, tem... Cara, você é abastecido de informação. Nós temos aí o grupo vivo, que é o grupo do WhatsApp, o comunicação, que entra no depois. Cara, você foi lá, você tem informação técnica, você tem informação de vendas, você tem uma estruturação e a NTW continua junto com você. Então, o antes, durante e depois está no nosso ambiente muito enraizado. Vale a pena a gente refletir novamente o quanto a gente está usando desse poder de rede. Exatamente isso. E, Regiane, hoje na sua experiência, quais são os sinais que mostram que estamos aí no ambiente certo para o nosso crescimento e como identificar quando é a hora de buscar outro? Israel, eu acho que esses 3 pontos do antes, durante e depois já traz para mim uma certeza de que eu não estou sozinha. Então, como eu falei para você, a minha venda, ela não se limita à minha própria capacidade, porque eu tenho uma organização forte, uma organização robusta. Então, eu vislumbro oportunidades de negócios a cada conversa, a cada dúvida que eu vejo no nosso grupo, a cada mentoria que o Walter faz, bate-papo, marketing. Poxa, a NTW, ela dá oportunidade para o próprio contador estar ali no apoio de marketing, criando conteúdo que ele mesmo precisa. Então, se esse não é o ambiente certo, que ambiente é esse? Entende? O Walter falava muito numa coisa e eu não entendia isso há alguns anos. Olha, 2, 3 anos atrás, eu não entendia o que era. Ele já falava de equity contábil. Equity, não tenho nem
3 clientes de Simples Nacional, não estou entendendo o que é equity. E aí, isso já, olha, é tão forte, né? E hoje eu vejo que o quanto a NTW não só cresce, mas prepara a gente para crescer junto. Então, mais do que essa viabilidade de você ter acesso de outros produtos que não são só seu, né, que você pode dividir, eles estão falando em aumentar, em fomentar negócio dentro da rede. Estão falando de equity contábil. Tem o evento do Summit, eu juro por Deus, estou ansiosa para, sabe, mergulhar nesse universo. Então, assim, como não é o ambiente? É um ambiente propício. A NTW está 10, 15, 20 passos à frente do que o mercado tradicional. O pessoal está no commodity ainda, brigando aí por honorários de Simples Nacional de R$ 200, e a gente está falando de grandes negócios. Estamos falando de grandes parcerias. A gente está falando de dinheiro na mesa dos nossos franqueados. Então, se esse não é o ambiente correto para você estar, eu honestamente desconheço o que é um bom ambiente. Isso é muito bacana quando a gente entende esse valor, Regiane, e usa ele ao favor, né? Porque normalmente alguns contadores tendem a entender uma franquia como sendo uma receita de bolo, que vai ser efetiva e tal. E existe todo um processo onde tem a responsabilidade da franqueadora e eu preciso aproveitar e entender quais são as minhas responsabilidades, enquanto empresário contábil, né, enquanto um franqueado da rede, e aproveitar tudo isso ao meu favor, né, entender todos esses cenários, né, para que realmente seja assertivo, tenha uma perenidade. Então, nós temos essa preocupação aí, não somente com o ambiente, mas também fazer com que a estadia desse franqueado seja tranquila, né, para que ele continue crescendo. Hoje, por exemplo, o nosso primeiro franqueado da rede, ele ainda se encontra dentro da MTW. Então, isso é muito importante. Já é multifranqueado, continua crescendo. Então, todos esses valores é muito bacana. E, de fato, voltando, a ambiência traz isso para a gente, né, onde você se sente confortável, independente desse momento, né? Israel, essa mentalidade, isso está aí no começo da nossa conversa de hoje. Os contadores tradicionais, infelizmente, ainda não têm essa mentalidade do ambiente colaborativo. A NTW, enquanto franquia contábil, ela não é uma franqueadora que está constantemente só querer crescer o seu número. Ela se preocupa com o nosso durante. Então, ela dá pra gente postura, ela dá pra gente treinamento, ela dá pra gente aquele incentivo, a gente tem o nosso consultor de sucesso, a gente tem acesso. Não é uma coisa que vende e depois você nunca mais. Ao contrário, nós somos estimulados a desenvolver uma mentalidade de crescimento, a desenvolver uma mentalidade de escala, né? Pelo simples fato de você estar numa empresa que te estimula a fazer isso, aí não tem como virar babaca também de contador, né? Pegar a mão do contador, vender para ele e ele ficar com... Não, a NTW me estimula a ser uma empresária, sabe? Eu não sei se é muito duro essa frase, mas para mim é o que é. A franquia, ela me dá base, ela me dá uma sustentação, mas o crescimento é meu. Eu trago essa responsabilidade para mim. Bacana. Regiane, o que você vê de diferente hoje? Assim, obviamente, são muitas as coisas, assim, mas do momento inicial, da Regiane, naquele momento inicial, que saiu ali do banco, né, que veio para a NTW com um propósito muito bem definido e planejado, e quando você veio para a rede, começou a colocar isso em prática. O que teve durante esse processo aí para você falar assim, opa, tem que mudar, tem que virar a chave aqui mesmo, porque senão não vai funcionar. O que para você foi o fator principal com esse ambiente NTW favorecendo tudo isso para você? Israel, olha, tem momentos, tá? Me sentir grande no começo foi importante para mim, me deu segurança para fechar os meus primeiros contratos. E quando eu digo me sentir grande, porque eu era de outro tipo de ambiente, outro tipo de universo, outro tipo de vivência. Então, quando eu me apresentava como NTW, mentalmente, eu colocava todos os NTWs aqui atrás de mim, tá? Então, eu me sentia grande.
Isso me deu sustentação no primeiro momento. Mas se você quer saber muito bem qual é a minha virada de chave, foi ter subido no palco do Summit e ganhado o meu prêmio ó, conquistou mais de 20 novos clientes em 2023. Isso, de alguma forma, e aí eu não vou saber falar para você o que, mas mudou algo em mim. Me provocou, sabe? Eu queria uma placa de mais. Eu me senti contadora, eu me senti, Pertencente, não né? sei, deslumbrada, eu me senti importante. E em 2024 virou um objetivo para mim, duplicar, triplicar. E eu vou falar para você que eu bati 10 vezes. Show de bola. Parabéns. Isso é muito bacana, né, ô Regiane? Eu fico muito feliz de ver essa trajetória linda e eu tenho certeza que vai ser ainda melhor e que vai continuar sendo assim. E a NTW vem exatamente com esse propósito de construir cases de sucesso, né? De apoiar empresários contábeis, de apoiar contadores na realização do sonho de ter o seu próprio negócio. A gente sabe da dificuldade que é quando se está sozinho, né? Quando se está em rede é muito mais fácil, porque você conta com todo esse suporte, né? E o que, por exemplo, Regiane, voltando a falar de ambiência, o que muda, por exemplo, em todo esse suporte que a NTW proporciona para você, no clima organizacional que você leva para dentro da sua unidade? Né? Porque a gente sabe que uma questão é eu estar em rede e ter a rede me apoiando, me dando suporte para todas essas ações, né? Mas, por exemplo, eu preciso fazer com que isso aconteça dentro da minha unidade. Como é que funciona? Israel, eu trabalho não só dentro do meu escritório, mas eu sou consultora empresarial, então eu estou dentro de muitas empresas. E essa mentalidade de antes, durante e depois me acompanha muito. Aqui na minha unidade, o que é principal e o que eu fomento dentro da minha equipe é a gestão da carteira de cliente. Então, da mesma forma que a gente entende isso daqui como empresa e nós queremos crescer, é o que a gente quer para o nosso cliente. Então, essa mentalidade é inserida em todas as pessoas que trabalham comigo. Consequentemente, é inserido também naqueles clientes do qual eu sou consultora. Então, não existe meias verdades. É aquilo que é. A transparência é o estímulo constante do aprendizado, é a troca constante, é a abertura para você ouvir quem está chegando e ouvir aquela pessoa que está há muito tempo. Sabe que quando a pessoa ela tem aquela convicção de que ela sabe tudo, aí a gente encontra uma dificuldade. Mas quando você já estimula o profissional ao novo, ao crescimento, ao a mais, ao compartilhar, isso é extremamente importante. O ambiente certo, ele não faz mágica sozinho. É aquilo que eu falei, que a gente tem que estar preparado para notar o ambiente, tá? E qual a diferença de você ser interesseiro? Você chegar no ambiente e só sugar, sugar, sugar. Você não colaborou com ninguém. Qual é a troca? O que você pode acrescentar na vida do outro? Isso é muito aberto aqui na minha unidade. Não existe verdade absoluta. Aqui o nosso crescimento é constante. A mentalidade de escassez, até intelectual, aqui não funciona. Então, eu acredito que isso faz parte da gente. Imagina a gente falar assim, não, eu sou super aberto à inovação, à tecnologia, e você não consegue ouvir o colaborador que está ali mostrando para você uma dificuldade que ele tem, ou uma ideia genial que ele teve. Aqui nós fazemos reunião de alinhamento toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, nós não alinhamos os processos, nós alinhamos as ideias. Então, o que a gente tem de novo? O que a gente vai trabalhar? Com quem a gente vai falar? Qual o projeto que a gente tem? Então, eu sou muito, de verdade, estimulada pelo novo. E faço isso com pessoas que estão naturalmente comigo. É de mim, sabe? Algum colega da NTW colocou aqui no comentário que a gente tem que realmente estar disponível para o negócio. Eu estou 110% disponível para o meu negócio. Então, eu estou dormindo, eu tenho ideia, eu tenho projeto de melhoria, não só no processo da minha equipe, mas para aqueles clientes que eu estou trabalhando num projeto novo, um projeto de expansão, ou um projeto, enfim, projetos
aleatórios. A gente é estimulado. Então, se eu faço isso na minha empresa, inevitavelmente eu vou fazer na empresa de qualquer pessoa que sentar aqui na minha frente, né, na cadeira da frente. É ser um entusiasta da vida, um entusiasta do mundo empresarial. Sem essa entrega, é impossível. Você querer sugar do outro, uma hora a fonte esgota. Então, essa troca, para mim, é a minha opinião, é um dos pontos mais importantes da empresa, porque é justamente essa troca que vai te estimular até a fazer negociações, seja com o seu cliente, seja com o seu parceiro, seja com o seu colega contador, ou até mesmo com alguém da sua equipe. Bacana demais. Aproveitando aqui também no chat, ó, o pessoal está participativo aqui, vamos aproveitar a pergunta bacana aqui da Dani Maia. Ó. E como se mostrar interessado e interessante nas pessoas e nas oportunidades, sem passar a impressão de ser apenas interesse ou Interesseiro. interesseiro. É se permitir também fazer parte do negócio do outro. O Robson colocando aí. Muito obrigada. Olha só, o Robson é um dos contadores do qual eu tiro dúvidas. O cara é tão inteligente. E hoje mesmo me ajudou aí no problemaço. É sobre isso. Antes de ir lá e falar, ô Robson, me ajuda aqui, em algum momento eu posso falar, ô Robson, tive uma ideia aqui e partilhar. Sabe por quê, ô Dani? Não é sobre só fazer negócios com interesse monetário. É sobre fazer negócios a fim de aumentar o seu capital social. Regiane, o que é isso? Capital social. São as associações que você faz durante a vida. Então, eu vou trocar com o Israel aqui só se ele me pagar? Só se ele me monetizar? Só se ele dividir a comissão comigo? Então, quando você quer de verdade contribuir para a vida de alguém, você compartilha. E naturalmente, e é lógico que intencionalmente, amanhã ou depois, isso vira negócio. De uma maneira muito tranquila. Faz sentido, Dani? Eu tenho certeza que sim. O legal, então, é a gente entender, né, Regiane, que a ambiência ela está em tudo, né? Desde o intelectual, o cultural, né? E às vezes até o emocional mesmo, né? A forma de você lidar com o outro, de trabalhar com o outro, e fazer com que seja assertivo cada vez mais, né? Com toda certeza, o Israel. Porque assim, ó, vou falar agora para você de. Eu sou uma pessoa que sou agraciada dentro da rede, não apenas financeiramente, e sou muito bem agraciada financeiramente, graças a Deus, mas emocionalmente a rede me dá suporte. Eu tive uma grande perda esses dias e o meu negócio não parou. A minha operação não parou. Os meus clientes não pararam de ser atendidos. Por quê? Porque eu tenho ao meu lado parceiros. E eu, como que eu tenho esses parceiros pagando para eles percentuais do meu honorários? Não. Eu tenho isso pela troca que a gente tem, pelo conhecimento que a gente compartilha, pela verdade que a gente coloca na mesa, inclusive quando temos intencionalidade, tá, Israel? Então, assim, se eu tenho interesse em fazer negócios com a Alziete, se eu tenho interesse em fazer negócios com você, se eu tenho interesse em fazer negócios com o Robson, eu vou deixar claro para ele que eu tenho esse interesse. Batendo na porta dele, falando, ô, você quer dividir honorários comigo? Óbvio que não, mas conhecendo ele, demonstrando que eu faço, que eu conheço, entendendo inicialmente o que ele faz, qual a disponibilidade dele, sabe? Eu acho que não precisa ser forçado, ainda mais quando a gente está em ambiente seguro, Israel. E eu me sinto num ambiente muito seguro dentro da rede NTW. Isso eu falo com maior tranquilidade. É um ambiente, além de colaborativo, para mim, é um ambiente seguro. E o legal de se sentir dentro de um ambiente seguro é que as oportunidades elas afloram, né, Regiane? Você entende todo esse processo e fica muito mais assertivo, porque você vê oportunidades em todos os momentos, em todos os lugares ali, né, com conversa com um novo franqueado. É legal, por exemplo, igual quando a gente fala de Summit, a gente tem franqueados ali que fecham parcerias, sociedades, né?
Então, o intuito, por exemplo, a Regiane está nesse caminho, viu, gente? Realmente se tornar multifranqueada, ter interesse em outras regiões, é exatamente sair de apenas um ambiente, ter outras oportunidades e vislumbrar realmente essa possibilidade, né? E você ter um entendimento de que a rede ela vai proporcionar para você sistemas onde cada vez mais o franqueado ele tende a ser consultivo, né? O contador ele tem que ser consultivo. E se você é consultivo, cada vez mais você vai estar dentro da empresa do cliente. Se você está dentro da empresa do cliente, você precisa ter pessoas com você dentro do seu escritório que você confia, né? E realmente tem essa troca, né? Exatamente. E eu reforço, Israel, que algo que eu deixo de mais precioso, talvez, nessa live é o seguinte: você não precisa se limitar a vender ou a negociar a sua própria competência. Nós somos em muitos. Nós somos quase 300, Israel. Quantos contadores hoje nós somos? Todo o grupo são mais de 300. Da NTW são mais de 270, aí tem Agro e Doctor, mais tutoreanos. Então é um grupo realmente onde você vê todas essas oportunidades, né? Então é um marketplace aí gigantesco de oportunidades para os nossos franqueados. É, sim, essa montagem de sistema de produto. E você sabe, Israel, que falando ainda ali no Summit, eu quero falar uma coisa que eu aprendi há não muito tempo atrás, mas é extremamente importante. A gente está falando de ambiente, está falando que o ambiente é todo lugar, é até mesmo no nosso grupo, é uma ligação, é a sua consultoria com a sua consultora de sucesso, tudo é ambiente se você tiver esse filtro de percepção. Nós estamos aí há um mês, quase um mês do Summit, um mês e alguns dias, não é? 45 E dias, para ser mais exato. Estou olhando para o é, quadro. eu já fui aquela pessoa com um caderninho que anotava tudo do evento. Todas as frases, todas as vírgulas. E eu digo para você o quão inútil isso foi. Calma, Israel, não me farta. Sabe por quê? Porque muito mais do que anotar o que nós ouvimos em palestras, em evento, tá do o que eu faço entre um evento e outro. E estar no Summit agora, daqui um mês, vai brilhar para mim a Regiane que tinha 20 contratos e a Regiane que tem 200 contratos. Um ano. O que aconteceu para você? Agora eu vou deixar uma provocação para todos os meus amigos. O que aconteceu com você entre um evento e outro? O que vai acontecer com você com essas informações todas que você vai receber nesse summit até o próximo summit? Eu sou uma entusiasta da NTW e cresci muito, como eu falei para você, alguma coisa mudou para mim no último summit que eu estive. Então, o que eu deixo aqui, o que você faz, muito mais forte do que a sua anotação, está na sua ação. Então, o que você fez do Summit para esse Summit? Se você não foi no outro Summit, vá nesse, porque é um marco de um para outro. O que vai acontecer na sua vida, né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Não é pegar apenas as anotações ali, fechar o caderninho e ir, né? Porque aí você não tem uma continuidade, né? Ou seja, você ali de uma forma ou de outra, traçou meio que metas, né? Poxa, eu consegui subir no palco com o que eu fiz, eu sei que eu posso mais, eu posso ter uma entrega maior. E isso virou uma meta, consequente ou inconsequentemente, né? Virou uma meta para você, porque com certeza já tem, né? Você já sabe que teve entregas maiores e é ter colocado em prática tudo que você aprendeu, né? Lembrando que esse ano também nós vamos ter vários palcos, dentre um deles falando somente de reforma tributária ali, então a importância de tudo isso ali para o contador, para os consultores também, né? Porque é um evento ali para contador, para consultores, para clientes, né? Então são oportunidades de negócio que todos os presentes ali vão ter. Então é realmente saber aproveitar todo o conhecimento entregue para vocês ali. Lembrando que são pessoas que já estiveram onde muitos contadores estão e já chegaram lá, né? Já tem esse conhecimento. Não é apenas falando de uma forma assim bem, não é apenas palestrante de palco. São pessoas que realmente na prática vivenciaram e vivenciam dentro da contabilidade, dentro da consultoria, o que realmente dá certo. Estão ali disponíveis para poder apresentar para vocês, para falar para todo mundo
o que dá certo e como vocês também chegarem lá, né? Olha, Israel, e sobre esse assunto ainda tenho algo a acrescentar. Bom, eu sou mentora, então vivo cercada de outros mentores de outros segmentos. E, se eu não me engano, foi o Walter que deixou isso muito claro em uma mentoria que ele deu, e faz muito sentido. Eu conheço muitos mentores que são da área da contabilidade que hoje ganham dinheiro com mentoria, mas faz com que a pessoa acredite que ele ganhou dinheiro na contabilidade. Com a gente acontece o inverso. Nós, quando falamos sobre contabilidade, quando sobe alguém nosso no palco para falar sobre contabilidade, é porque vive aquilo. Não, de fato, não é mentor de palco. O cara tem um escritório, ele vivencia. Ou o cara está inserido na reforma, ou o cara tá lá em Portugal, ele está trazendo novidade de lá para cá, relações internacionais. Nós, os nossos palestrantes, principalmente os que assinam o NTW embaixo, são pessoas que são dignas de estar lá em cima e de mostrar para a gente que é possível, porque de fato eles chegaram lá. E o legal de tudo isso é a gente entender também no dia a dia, né? Hoje a NTW, a gente trabalha de uma forma tão estratégica, onde os nossos franqueados, eles têm esse nível de conhecimento. A gente fala de Summit, porque a gente está falando de um evento maravilhoso, do maior evento de contabilidade e consultoria em rede do Brasil hoje, está chegando, então não tem como as pessoas ficarem de fora. Mas se a gente pega isso para o nosso dia a dia, hoje você olha para dentro da rede e você vê o franqueado fazendo live, fazendo treinamento de reforma tributária e de vários outros aspectos de conhecimentos técnicos, né? Falando sobre tudo isso. Você não vê apenas os CEOs, os diretores executivos da rede falando. Você vê os franqueados na prática colocando, né, e gerando conhecimento também para o mercado. Esse também é o papel do empreendedor, né? É ele trazer, gerar esse conhecimento, proporcionar tudo isso, tanto para o cliente, até mesmo para o concorrente, né? Então, isso é muito importante. Então, hoje, vocês, como franqueados, como a Regiane está aqui, nós temos lives com Alexandre, Elziette, Torres e por aí vai, vários outros franqueados dentro da rede, tendo a possibilidade de falar sobre determinados assuntos com muita propriedade, que é o que acontece dentro da rede, né? Exatamente, não tem quem venha fazer uma live sem entender do assunto. É o que eu falei, nós somos estimulados a ser melhor constantemente, né? Nós somos estimulados a isso. Nós somos estimulados quando nós somos convidados para uma live, quando a gente é convidado para um palco. Nós somos estimulados quando eu sou estimulada quando vi a Alziette fazendo live. Eu queria fazer igual. Gente, eu quero fazer igual a ela. Então, nós somos constantemente estimulados. Só que, pera lá, qual é o meu filtro para isso? Eu estou percebendo o valor que eu tenho e, de repente, estou deixando passar? Eu insisto nisso, porque é uma provocação que a gente tem que se fazer. Cara, se tem gente chegando lá, por que eu não cheguei? E a nossa rede faz isso, ele estende a mão o tempo todo, mas muitas vezes a gente deixa passar. Exatamente isso aí. Regiane, ó, vamos dar uma pausinha aqui, porque eu falei lá no início que eu tinha uma surpresa para todo mundo que está aqui. Aí tem bastante gente aqui, o pessoal está gostando, está participando, tá uma live participativa, isso é muito bacana, é muito interessante a gente disseminar esse conhecimento, e é importante quando se está em uma rede como a NTW, você vê o valor, a felicidade, a importância de ter você aqui nesse momento, falando, né, para outras pessoas também virem, para outras pessoas também fazer parte dessa ambiência, fazer parte desse time de sucesso. Isso é muito bacana. Então, reforçando aqui ainda mais, a gente já vem falando aí sobre o NTW Summit, né? Então, reforçando ainda mais aqui. Então, para você que está na live, que ainda não garantiu o seu passaporte para os dias 25 e 26 de setembro, no NTW Summit, como eu falei, é o maior evento hoje no Brasil de consultoria em rede, né, de contabilidade de consultoria em rede. Vai acontecer ali nos dias 25 e 26 de setembro, momento que deve ser agendado, que deve ser colocado na agenda. Quem está em outros estados aí já garantir passagem, já garantir a reserva de hotéis ali nas adjacências ali. Um evento que vai acontecer no Espaço Raca, lá no bairro da Liberdade, em São Paulo. Um evento onde nós estamos trabalhando aí com muito carinho, para levar conhecimento, para poder levar muita coisa para os franqueados, mas também para os contadores aí de todo o Brasil que vão participar com a gente. Lembrando que nós já avançamos aí para o terceiro lote. Então, assim, para quem está aqui na live, tem algo muito especial, tá? Para garantir o seu ingresso, o seu passaporte aí,
tá? É só entrar ali no site do Summit ou através do Instagram da NTW Franquia, que é o @NTW Franquia Contábil. Você vai ter o link ali que vai te direcionar para a compra. Então, para quem está na live, Regiane, apenas colocar ali o seu cupom de desconto, que é o Regiane15, e garantir esse momento para conhecer a Regiane de perto, para conhecer outros franqueados, mas também para adquirir muito conhecimento. Então, ali a gente vai estar falando sobre vários temas, né? São palcos 360 ali, onde nós vamos trazer muitos conhecimentos ali. Então, falando sobre estratégias aí por detrás da aquisição de um escritório de contabilidade, de um escritório de consultoria, a importância aí da gestão estratégica para crescer e também internacionalizar um negócio de sucesso aí. Estratégia também para atração de talentos, como utilizar a inteligência artificial aí a favor do seu negócio, gerando valor, focando aí no estratégico do seu negócio. E o mais legal de tudo, a gente fala aí sobre se tornar multifranqueado. É um caminho que ele é árduo, mas é muito feliz à frente, né, Regiane? Então, como, né, iniciar o seu negócio do zero aí e ir para 5 escritórios de contabilidade aí em 6 anos. Então, o segredo da expansão estruturada. Então, a NTW trabalha um planejamento estratégico muito assertivo e nós também vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos, né, colocar ali tudo isso para que as pessoas possam conhecer na prática como isso funciona. Né? Não é uma palestra de palco, reforçando aqui. E um palco exclusivo sobre a reforma tributária, na prática, né? Como rentabilizar os seus próximos 5 anos aí de escritório de contabilidade. Então vai ser um momento aí que vocês não podem ficar de fora, vocês não podem perder esse momento muito especial, né, de estar em rede, de saber como transformar a sua vida aí como empresário contábil e do seu escritório de contabilidade. Então, sintam-se todos convidados, lembrando aí que acessando o site ou indo pelo Instagram da NTW Franquia Contábil, vocês colocando o cupom ali, Regiane15, vocês têm um desconto sensacional para garantir a presença de vocês ali no NTW Summit. É isso aí, Regiane. Ah, eu quero acrescentar com isso, viu, Israel? Olha, a gente falou aí quase uma hora sobre ambiente, e só que não adianta ambiente sem postura. Então, o nosso primeiro ponto é, se você não garantir o seu ingresso, hoje você consegue garantir ele aí com 15% de desconto, Regiane 15, você pode adquirir lá no link da bio da NTW, né? Ou no meu Instagram. Para quem não me segue, convido a me seguir também. E falando sobre esse ambiente ainda, é assim, ó, ambiente certo, mas postura errada, não vai rolar, né? Ambiente certo, postura certa. A primeira postura é você ir para adquirir conhecimento. Vai lá, aprende, troca, não fica sentadinho na cadeira não, vai fazer aí a prática social, vai conhecer amigos, vai conhecer essas pessoas aí cheias de conhecimento, vontade, e traz um pouco dessa vontade para a sua própria operação, né? O que você vai fazer de um evento até o outro, isso é que de fato importa. É exatamente isso aí. Ô, Regiane, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa live. Que prazer poder ter você aqui. E deixa eu te falar, o que, que você tem a dizer para essa galera que está aqui assistindo você, tendo a oportunidade e o prazer de ver você falar sobre a ambiência da NTW, o que, que ela, né, como ela tem transformado a sua vida aí como empresário contábil, o que você deixa de insight para todo mundo que está aqui? Deixo. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, Israel, de falar. Quando a gente ganha um espaço, quando a gente tem um pouquinho de voz, a gente tem que usar isso não só a nosso favor, mas a favor daquela comunidade que a gente tem. E os meus amigos, né, os NPWs todos, são pessoas que não apenas estão me assistindo, são pessoas que direta ou indiretamente contribuem para o meu crescimento, tá? As pessoas podem ser que nunca nem falaram comigo, mas quando eu fecho um contrato, eu falo que tem mais de 200, 300 contadores atrás de mim, então significa que cada peça importa, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é essas pessoas talvez não fazem ideia do quanto já colaboram para nós como rede, né? Para mim, para minha unidade, para minha esposa como rede.
é só um ajuste, o insight, a provocação é o quanto você está usando de ferramentas que estão disponíveis para você. Qual é a sua percepção sobre o ambiente que você está? Porque a gente pode, como faço para ser uma contadora premiada, Regiane? Ah, o que você faz, você aproveita todas as oportunidades que você tem. No grupo da NTW, você tem mais de 300 oportunidades de negócios. Se você falar com cada um dos nossos franqueados, cada um de nós, com certeza você tem oportunidades de negócio ali. E você já é um campeão, né? Já está aqui, já tomou uma escolha certa. Você já está no ambiente, agora é só você juntar com a sua postura correta, meu amigo ou minha amiga. Não tem muito segredo, tem esse estímulo desse capital humano que a gente tem disponível, né? Então, assim, quais são os insights? Cara, será que eu realmente estou aproveitando o que tem em rede? Se Alexandre, inclusive um beijo para você, muito obrigada, viu? Se Alexandre tem o sucesso que tem, se Torese tem o sucesso que tem, Alziete tem o sucesso que tem, se, cara, se eles têm a pergunta, a pergunta que eu vou deixar aqui, ó. Por que não eu? Eu acho que é desse jeito que eu vou encerrar essa live, Israel, fazendo essa pergunta. Franqueado, meu amigo, se faça essa pergunta, por que não eu? E eu acho que a partir dessa pergunta, você vai aproveitar todos os palcos do Summit. Bacana. E aproveitando a pergunta que você fez, para quem está aqui na live também, a gente falou muito aqui de Summit, vamos continuar falando, vai ser importante todo mundo estar ali, mas para você que quer mudar, que também quer chegar lá e quer se fazer parte de um time, se fazer parte de um ambiente, eu convido vocês a entrar em contato com a gente ali pelo Instagram da franquia, e vai ser um prazer poder falar para vocês sobre todas as oportunidades que a NTW tem para tornar você um empresário contábil, para que você também seja um contador de sucesso, para que você aproveite, né, todo o suporte que essa rede, né, tem trazido para os nossos franqueados, desde sistemas próprios de gestão e organização, mão de obra qualificada para terceirização, suporte de marketing, né, a consultoria de sucesso, um time multidisciplinar aí para acompanhar vocês em toda essa jornada e trazer vocês para esse ambiente que de fato é uma família, né, Regiane? Então, assim, sintam-se convidados a conhecer a NTW e saber como que ela pode mudar a vida de você como contador e realmente tornar esse sonho possível, né? De se tornar aí um franqueado da rede, se tornar um franqueado de sucesso, tá joia? Regiane, um abraço, prazer poder estar aqui com você, tá joia? Que Deus continue te abençoando, a sua Amém. família e até a próxima live. Um abraço para todo mundo. Regiane 15 é o cupom até meia-noite. Um beijo. Regiane, cupom até meia-noite, segue a Regiane. Deixa o arroba do seu Instagram pra gente, Regiane. Regiane Expósito. Segue lá, compartilha, porque olha, não é fácil crescer no Instagram, hein? Mas em rede é possível. Exatamente. Um abraço, pessoal. Um beijo para vocês.